O arco e a lira. O poema. A revelação poética. Poesia e história. Por Otávio Paz. Tradução Ari Reutemann e Paulina Watt. Editora Kozak Naif. Canal Leconde. A revelação poética. A revelação poética. Religião e poesia pretendem realizar de uma vez por todas essa possibilidade de ser que somos e que constitui a nossa maneira própria de ser. Ambas são tentativas de abraçar essa outridade que Antônio Machado chamava de essencial heterogeneidade do ser. A experiência poética, como a religiosa, é um salto mortal. Uma mudança de natureza que é também uma volta à nossa natureza original. Encoberto pela vida profana e prosaica, de repente o nosso ser recorda sua identidade perdida. E então aparece, emerge esse outro que somos. Poesia e religião são revelação. Mas a palavra poética não precisa da autoridade divina. A imagem se sustenta sozinha, sem necessidade de recorrer à demonstração racional nem à instância de um poder sobrenatural. É a revelação de si mesmo que o homem faz a si mesmo. A palavra religiosa, pelo contrário, pretende revelar-nos um mistério que é, por definição, externo a nós. Essa diversidade torna ainda mais perturbadora as semelhanças entre religião e poesia. Como, se parecem nascer da mesma fonte e obedecer à mesma dialética, as duas se bifurcam até cristalizar-se em formas irreconciliáveis. Por um lado, ritmos e imagens, por outro, teofanias e rituais. A poesia é uma espécie de excrescência da religião ou uma obscura e imprecisa prefiguração do sagrado? A religião é poesia transformada em dogma? A descrição do capítulo anterior não nos dá elementos suficientes para responder com segurança a essas perguntas. Para Rudolf Otto, o sagrado é uma categoria a priori, composta de dois elementos, uns racionais e outros irracionais. Os elementos racionais são constituídos pelas ideias do absoluto, da perfeição, da necessidade e da entidade, assim como a do bem enquanto valor objetivo e objetivamente obrigatório, que não procedem de nenhuma percepção sensível. Estas ideias obrigam-nos a deixar o terreno da experiência sensível e levam-nos àquilo que, independentemente de toda a percepção, existe na razão pura e constitui uma disposição originária do próprio espírito humano. Confesso que não me parece tão evidente a existência a priori de ideias como as de perfeição, necessidade ou bem. Tampouco vejo como podem ser uma disposição original da nossa razão. É verdade que se poderia afirmar que tais ideias são algo assim como aspirações constitutivas da consciência, mas cada vez que se cristalizam em um juízo ético, negam outros juízos éticos que também pretendam encarnar, com o mesmo rigor e absolutismo, essa aspiração ao bem. Cada juízo ético nega os outros e, de certo modo, a própria ideia a priori em que se fundam e em que ele mesmo se sustenta. Mas não é necessário debruçar-se sobre essa questão, que ultrapassa os limites deste ensaio, para não falar dos ainda mais estreitos da minha competência. Pois mesmo que essas ideias realmente constituam um domínio anterior à percepção ou às interpretações da percepção, como podemos saber se de fato tem origem na categoria do sagrado? Nem na experiência do sobrenatural se vê sinal algum da sua presença. Seu rastro tampouco aparece em muitas concepções religiosas.
A ideia de perfeição, concebida como um a priori racional, deveria se refletir automaticamente na noção de divindade. Os fatos parecem desmentir essa presunção. A religião asteca nos mostra um Deus que cede e peca. A religião grega e outras crenças podem dar-nos exemplos parecidos. Do mesmo modo, as ideias de bem e de necessidade exigem a noção complementar de onipotência. A própria religião asteca nos oferece uma desconcertante interpretação do sacrifício. Os deuses não são todo-poderosos, já que necessitam de sangue humano para garantir a manutenção da ordem cósmica. Os deuses movem o mundo, mas o sangue move os deuses. Não vale a pena multiplicar os exemplos, pois o próprio Otto trata de fixar um limite para sua afirmação. Mas, se os predicados racionais estivessem geralmente em primeiro plano, não poderiam esgotar a ideia da divindade, pois se referem precisamente a um elemento que não é racional. São predicados essenciais, mas sintéticos. Só se compreende exatamente o que são se os considerarmos atributos de um objeto que, de alguma forma, lhes serve de suporte, mas que eles não captam nem podem captar. A experiência do sagrado é uma experiência repulsiva, ou, mais exatamente, revulsiva. É um botar para fora o interno e secreto, um mostrar as vísceras. O demoníaco, dizem todos os mitos, surge do centro da terra. É uma revelação do escondido. Ao mesmo tempo, toda aparição implica uma ruptura do tempo ou do espaço. A terra se abre, o tempo se cinge. Pela ferida ou abertura vemos o outro lado do ser. A vertigem vem desse abrir-se o mundo em dois e mostrar-nos que a criação se sustenta em um abismo. Mas, quando o homem tenta sistematizar sua experiência e faz do horror original um conceito, tende a introduzir uma espécie de hierarquia em suas visões. Não é temerário ver nessa operação a origem do dualismo e, portanto, dos chamados elementos racionais. Certos componentes da experiência se tornam atributos da manifestação noturna ou sinistra de Deus. O aspecto destrutivo de Shiva, a cólera de Jeová, a embriaguez de Quetzalcoatl, eu não sei pronunciar isso, a vertente norte de Tezcatlipoca, etc. Outros elementos se transformam em expressões de forma luminosa, aspecto solar ou salvador. Em outras religiões, o dualismo se mostra mais radical, e o Deus de duas faces ou manifestações dá lugar a divindades autônomas, o príncipe da luz e o das trevas. Em síntese, por meio de uma purgação ou purificação, os elementos atrozes da experiência se desprendem da figura do Deus e preparam o advento da ética religiosa. Mas seja qual for o valor moral dos preceitos religiosos, sem dúvida não constituem o fundo último do sagrado, nem decorrem, tampouco, de uma intuição ética pura. São o resultado de uma racionalização ou purificação da experiência original, que se dá em camadas mais profundas do ser. Otto sustenta assim a anterioridade e a originalidade dos elementos irracionais. As ideias do luminoso e os sentimentos correspondentes são, assim como os elementos racionais, ideias e sentimentos absolutamente puros, aos quais se aplicam com perfeita exatidão os sinais que Kant indica como os caracteres dos conceitos puros e do sentimento puro. Isto é, ideias e sentimentos anteriores à experiência, embora só se deem nela e só por ela possamos compreendê-los. Ao lado da razão teórica e da razão prática, Otto postula a existência de um terceiro domínio,
formando algo de mais elevado ou de mais profundo ainda. Esse terceiro domínio é o divino, o santo ou o sagrado, e nele se baseiam todas as concepções religiosas. Portanto, o sagrado é a expressão de uma disposição divinizante, inata no homem. Estamos, então, na presença de uma espécie de instinto religioso que tende a ter consciência de si e de seus objetos, graças ao desenvolvimento do obscuro conteúdo da ideia a priori da qual o mesmo surgiu. O conteúdo das representações dessa disposição é irracional, como o próprio a priori em que se assenta, porque não pode ser reduzido a razões nem a conceitos. A religião é uma terra incógnita para a razão. O objeto luminoso é radicalmente estranho a nós, precisamente por ser inapreensível pela razão humana. Quando queremos expressá-lo, não temos outro remédio senão recorrer a imagens e paradoxos. O nirvana do budismo e o nada do místico cristão são noções negativas e positivas ao mesmo tempo. Verdadeiros ideogramas luminosos do outro. A antinomia, que é a forma mais aguda do paradoxo, constitui assim o elemento natural da teologia mística, tanto para os cristãos como para os árabes, os hindus e os budistas. A concepção de Otto evoca a sentença de Novali. Quando o coração sente a si mesmo e, desprendido de todo objeto particular e real, passa a ser o seu próprio objeto ideal, então nasce a religião. A experiência do sagrado não é tanto a revelação de um objeto externo a nós, Deus, demônio, presença alheia, mas um abrir nosso coração ou nossas vísceras para que surja esse outro escondido. A revelação, no sentido de um dom ou graça que vem do exterior, se transforma em uma abertura do homem para si mesmo. O mínimo que se pode dizer dessa ideia é que a noção de transcendência, fundamento da religião, sofre um grave abalo. O homem não está suspenso na mão de Deus. Deus é que jaz oculto no coração do homem. O objeto luminoso é sempre interno e se dá como a outra face, a positiva, do vazio com que tem início toda a experiência mística. Como conciliar essa emergência de Deus no homem com a ideia de uma presença absolutamente estranha a nós? Como aceitar que vemos Deus graças a uma disposição divinizante, sem ao mesmo tempo minar sua própria existência, fazendo-a depender da subjetividade humana? Por outro lado, como distinguir a disposição religiosa ou divinizante de outras disposições, entre as quais se encontra justamente a de poetizar? Porque devemos alterar a frase de Novali e dizer, com o mesmo direito e sem escandalizar ninguém: quando o coração sente a si mesmo, então nasce a poesia. O próprio Otto reconhece que a noção do sublime se associa estreitamente com a do luminoso e que ocorre o mesmo com o sentimento poético e o musical. Só que, diz, a aparição do sentimento do sublime é posterior à do luminoso. Assim, o traço distintivo do sagrado seria sua antiguidade. A anterioridade do sagrado não pode ser de ordem histórica. Não sabemos nem saberemos nunca qual foi a primeira coisa que sentiu ou pensou o homem no momento em que surgiu sobre a terra. A antiguidade que Otto reivindica deve ser entendida de outra maneira. O sagrado é o sentimento original, do qual se desprendem o sublime e o poético.
Nada mais difícil de provar. Em toda experiência do sagrado se dá um elemento que não é temerário chamar de sublime, no sentido kantiano da palavra, e vice-versa. No sublime sempre se dá um tremor, um mal-estar, um pasmo e sufoco, que denunciam a presença do desconhecido e incomensurável, marcas do horror divino. Outro tanto pode-se dizer do amor. A sexualidade se manifesta na experiência do sagrado com terrível potência, e este na vida erótica. Todo amor é uma revelação, um tremor que abala os alicerces do eu e nos leva a proferir palavras que não são muito diferentes das que o místico emprega. Na criação poética é um pouco parecido. Ausência e presença, silêncio e palavra, vazio e plenitude são estados poéticos tanto quanto religiosos e amorosos. E em todos eles os elementos racionais surgem ao mesmo tempo que os irracionais, e só é possível separá-los com uma purificação ou interpretação posterior. Tudo isso nos leva a presumir que é impossível afirmar que o sagrado constitui uma categoria a priori, irredutível e original, da qual procedem as outras. Cada vez que tentamos aprendê-la, descobrimos que aquilo que parecia distingui-la também está presente em outras experiências. O homem é um ser que se assombra. Ao assombrar-se, poetiza, ama, diviniza. No amor há assombro, poetização, divinação e fetichismo. O poetizar também brota do assombro, e o poeta diviniza como o místico e ama como o apaixonado. Nenhuma dessas experiências é pura. Em todas elas aparecem os mesmos elementos, sem que se possa dizer que um é anterior aos outros. O sentido, e não a composição dos elementos que as formam, poderia distinguir cada uma dessas experiências. A coloração especial que distingue as palavras do místico das palavras do poeta é o objeto a que se referem. Um texto de São João adquire tonalidade religiosa porque o objeto luminoso as banha com uma luz particular. Assim, o realmente exclusivo de cada experiência seria o seu objeto. Mas aqui a dificuldade começa a mostrar-se realmente insuperável. Estamos girando em círculos, pois os objetos externos só podem excitar ou despertar a disposição divinizante. Não são eles, mas sua elusiva disposição que os inscreve dentro do sagrado. Mas essa disposição não é pura, como vimos. Em suma, nada nos permite isolar a categoria do sagrado de outras análogas, exceto seu objeto ou referência. Porém, o objeto não se dá fora, e sim dentro, na própria experiência. Todas as vias de acesso se fecharam. Não resta outro remédio senão abandonar ideias e categorias a priori e apreender o sagrado no momento do seu nascimento no homem. O horror sagrado vem da estranheza radical. O assombro provoca uma espécie de diminuição do eu. Quando se vê sozinho, o homem se sente pequeno, perdido na imensidão. A sensação de pequenez pode chegar à afirmação da miséria. O homem não passa de pó e cinza. Shlaya Maha chama esse estado de sentimento de dependência. Uma diferença qualitativa separa essa dependência das outras. Nossa dependência de algo superior ou de uma circunstância qualquer é relativa e se interrompe quando seu agente desaparece. Mas nossa dependência de Deus é absoluta e permanente. Nasce com o nosso próprio nascimento e não termina nunca,
nem depois da morte. Essa dependência é algo original e fundamental do espírito, algo que não é definível a não ser por si mesmo. O sagrado é atingido assim por inferência. Do sentimento de mim mesmo, de sentir-me dependente de algo, surge a noção da divindade. Otto adota a ideia do filósofo romano, mas critica o seu racionalismo. De fato, para Schleiermacher, o sagrado ou luminoso não é realmente uma ideia anterior a todas as ideias, mas uma consequência desse sentir-nos como dependência de algo desconhecido. Esse desconhecido, sempre presente e nunca totalmente visível, chama-se Deus. Para evitar algum equívoco, Otto chama o sentimento original de estado de criatura. O centro de gravidade muda. O realmente característico reside no fato de não sermos senão criaturas. Com isso, ele não quer dizer que nosso sentimento original parte da obscura consciência de nossa finitude e pequenez, e sim que nos sentimos criaturas porque nos encontramos diante de um Criador. A apreensão imediata do Criador constitui assim o elemento primário e distintivo do sentimento original. Ao contrário de Schleiermacher, para Otto, o estado de criatura é uma consequência desse súbito deparar com o Criador. Nós nos sentimos insignificantes ou nada, porque estamos diante de tudo, do tudo. Somos criaturas e temos consciência de nós mesmos porque vislumbramos o Criador. É difícil aceitar essa interpretação. Todos os textos místicos e religiosos, aliás, parecem afirmar o contrário. Os estados negativos antecedem os positivos. O estado de criatura é anterior à noção ou visão de um Criador. Ao nascer, a criança não se sente um filho, nem tem a menor noção de paternidade ou de maternidade. Sente-se desarraigada, jogada no mundo estranho e nada mais. Estritamente, o sentimento de orfandade é anterior à noção de maternidade ou de paternidade. Assim, Otto apenas reproduz, só que em sentido inverso, a operação que critica em Schleiermacher. O primeiro faz a ideia de Deus surgir do sentimento de dependência. O segundo faz do luminoso a fonte do estado de criatura. Nos dois casos, trata-se de interpretações de uma situação dada. E qual é essa situação? Aqui, Otto acerta no alvo, porque se trata justamente da situação original e determinante do homem, o fato de ter nascido. O homem foi lançado, jogado no mundo, e ao longo da nossa existência se repete a situação do recém-nascido. Cada minuto nos joga no mundo, cada minuto nos engendra nus e desesperados. O desconhecido e estranho nos rodeia por toda parte. Despojado de sua interpretação teológica, o estado de criatura de Otto difere do que Heidegger chama de o abrupto sentimento de estar ou encontrar-se aí. E como diz Velens em seu comentário a Ser e Tempo, o sentimento da situação original exprime afetivamente a nossa condição fundamental. A categoria do sagrado não é uma revelação afetiva dessa condição fundamental, ser criaturas, termos nascido e nascermos a cada instante, mas uma interpretação dessa condição. O fato radical de estar aí, de nos encontrarmos sempre lançados no estranho, finitos e indefesos, se transforma em um ter sido criados por uma vontade toda-poderosa, a cujo seio temos de voltar. Segundo a análise de Heidegger, a angústia e o medo são as duas vias inimigas e paralelas que nos abrem e fecham, respectivamente, o acesso à nossa condição original. Graças à experiência do sagrado, que parte da vertigem diante do próprio vazio, o homem consegue captar-se como o que é, contingência
e finitude. Mas um instante depois, essa revelação fulgurante é encoberta pela interpretação da nossa condição segundo elementos exteriores a ela mesma. Um Criador, uma divindade. De fato, muitos autores identificaram muito bem o nada que se revela na angústia, mas imediatamente desviaram o sentido dessa revelação, denunciando a insignificância que o pecador é diante de Deus. Graças à redenção e ao perdão que dá às nossas faltas, parece que a nossa miséria se apaga. E a perspectiva recuperada de uma salvação eterna restaura o valor da nossa existência e nos permite superar a insignificância vislumbrada por um instante. Mais uma vez, se encobre a verdadeira significação da angústia, como acontece com Santo Agostinho, Lutero e o próprio Kierkegaard. Podemos acrescentar outros nomes, Miguel de Unamuno e principalmente Quevedo, em seus poemas Lágrimas de um Penitente e Heráclito Cristiano, até hoje ignorados por nossa crítica. Pode-se concluir que a experiência do sagrado é uma revelação da nossa condição original, mas também que é uma interpretação que tende a ocultar-nos o sentido dessa revelação. Reação ao fato fundamental que nos define como homens. Ser mortais e sabê-lo e senti-lo. A religião é uma resposta à condenação de vivermos a mortalidade que todo homem é. Mas é uma resposta que encobre exatamente aquilo que, em seu primeiro movimento, revela. E isso se vê com mais clareza examinando as noções de pecado e de expiação. Em oposição à nossa miséria original, o divino concentra em sua forma luminosa a plenitude do ser. O luminoso é o augusto, noção que transcende as ideias de bem e de moralidade. O augusto chama o respeito, exige a veneração, reclama a obediência. Independentemente de qualquer sistematização moral, a religião é a obrigação íntima que se impõe à consciência e que liga. As noções de pecado, propiciação e expiação surgem desse sentimento de obediência que o Augusto inspira na criatura. É inútil buscar na ideia de pecado algum eco de uma transgressão concreta ou qualquer outra ressonância ética. Do mesmo modo que sentimos a orfandade antes de ter consciência da nossa filiação, o pecado é anterior aos nossos erros e crimes. Anterior à moral. No terreno propriamente moral, não aparecem a necessidade de redenção, nem as ideias de propiciação e expiação. Tais ideias, conclui Otto, são autênticas e necessárias no terreno da mística, mas apócrifas no da ética. A necessidade de expiar, como a não menos imperiosa de ser redimidos, surge de uma falta, não no sentido moral da palavra, mas em sua acepção literal. Estamos em falta, porque de fato algo nos falta. Somos insignificantes, ou nada diante do ser que é tudo. Nossa falta não é moral, é insuficiência original. O pecado é pouco ser. Para ser, o homem tem de propiciar a divindade, isto é, apropriar-se dela. Mediante a consagração, o homem tem acesso ao sagrado, o pleno ser. Tal é o sentido dos sacramentos, particularmente o da comunhão. E este é também o objeto último do sacrifício, uma propiciação que culmina em uma consagração. Mas não basta o sacrifício de outros. O homem é indigno de se aproximar do sagrado, em virtude da sua falta original. A redenção, o Deus que, mediante o sacrifício, nos devolve a possibilidade de ser, e a expiação, o sacrifício que nos purifica, nascem desse sentimento de indignidade original. A religião afirma assim que culpabilidade e mortalidade
são termos equivalentes. Somos culpados porque somos mortais. Pois bem, a culpa exige a expiação, a morte, a eternidade. Culpa e expiação, morte e vida eterna formam duplas que se complementam, especialmente para as religiões cristãs. As orientais, pelo menos em suas formas mais elevadas, não nos prometem essa salvação com malas e bagagens que tanto comovia Unamuno e que constitui um dos aspectos mais inquietantes e doentios do seu caráter. Em sentido estrito, nada permite inferir que falta e pouco ser sejam o mesmo que pecado original. A análise do estar em débito não prova nada a favor nem contra a possibilidade de pecado, diz Heidegger. A teologia católica difere nisso da protestante. Para Santo Agostinho, a natureza humana, e em geral o mundo natural, não é mal em si, de modo que não identifica o pouco ser do homem com a culpa. Diante de Deus, que é o ser perfeito, todos os seres, sem excluir os anjos e os homens, são defeituosos. Seu defeito consiste precisamente em não serem Deus, isto é, serem contingentes. A contingência se dá nos anjos e nos homens como liberdade. O movimento, a possibilidade de ascender até o ser ou cair no nada, implica a liberdade. A contingência, por um lado, gera liberdade. Por outro lado, a liberdade é uma possibilidade de redimir ou atenuar essa contingência ou defeito original. Assim, o homem é perpétua possibilidade de queda ou de salvação. Santo Agostinho concebe o homem como possibilidade, ideia que o teatro espanhol desenvolve com o brilho que conhecemos e que me parece válida mesmo não aceitando o ponto de vista católico. Assim, o pecado original não é um equivalente do pouco ser, mas de uma falta concreta. O homem optar por si mesmo e dar as costas a Deus. Mas vivemos num mundo caído, no qual o homem não pode escolher por si mesmo. A graça, mesmo quando se manifesta, como sustentou Sor Juana numa célebre carta, como favor negativo, é indispensável para a salvação. A liberdade do homem, portanto, está sujeita à graça. Seu pouco ser é realmente pouco, escasso, insuficiente. Com isso, não se pretende dizer que a graça substitui a liberdade, mas que a restabelece. Com a graça não temos o nosso livre-arbítrio, e mais o poder da graça, mas o nosso livre-arbítrio, pela graça, recupera seu poder e sua liberdade. Etienne Gilson. O pensamento católico é mais rico, livre e coerente que o protestante. Mas, a meu ver, não chega a desfazer totalmente a conexão causal que se estabelece entre o pouco ser do homem e o pecado. Como a liberdade, antes da queda, pôde escolher o mal? Que liberdade é essa que nega a si mesma e não escolhe o ser, e sim o nada? Ao defrontar o pouco ser do homem com o pleno ser de Deus, a religião postula uma vida eterna. Assim ela nos redime da morte, mas faz da vida terrestre uma longa pena e uma expiação da falta original. Ao matar a morte, a religião desvive a vida. A eternidade desabita o instante, porque vida e morte são inseparáveis. A morte está presente na vida. Vivemos morrendo.
e cada minuto que morremos é vivido. Ao tirar-nos o morrer, a religião nos tira a vida. Em nome da vida eterna, a religião afirma a morte desta vida. Tal como a religião, a poesia parte da situação humana original, o estar aí, o saber-nos lançado nesse aí que é o mundo hostil ou indiferente, e do fato que, mais que qualquer outro, a torna precária, sua temporalidade, sua finitude. Por uma via que, à sua maneira, também é negativa, o poeta chega à margem da linguagem, e essa margem se chama silêncio, página em branco. Um silêncio que é como um lago, uma superfície lisa e compacta. Dentro, submersas, estão as palavras. E é preciso descer, ir ao fundo, silenciar, esperar. A esterilidade antecede a inspiração, como o vazio antecede a plenitude. A palavra poética surge após eras de seca. Mas, qualquer que seja seu conteúdo expresso, sua significação concreta, a palavra poética afirma a vida desta vida. Quero dizer, o ato poético, o poetizar, o dizer do poeta, independentemente do conteúdo particular desse dizer, é um ato que não constitui, pelo menos originalmente, uma interpretação, e sim uma revelação da nossa condição. Quer fale disto ou daquilo, de Aquiles ou da rosa, do morrer ou do nascer, do raio ou da onda, do pecado ou da inocência, a palavra poética é ritmo, temporalidade emanando e se engendrando incessantemente. E sendo ritmo, é imagem que abraça os opostos, vida e morte, num único dizer. Como o próprio existir, como a vida que até em seus momentos de maior exaltação tem em si a imagem da morte, o dizer poético, borbotão de tempo, é a afirmação simultânea da morte e da vida. A poesia não é um juízo nem uma interpretação da existência humana. O manancial do ritmo e imagem simplesmente expressa o que somos. É uma revelação da nossa condição original, seja qual for o sentido imediato e concreto das palavras do poema. Sem que isso nos impeça de voltar ao problema, vale a pena repetir que os significados do poema são uma coisa e o sentido de poetizar outra. O que nos ocupa aqui é a significação do ato poético. O poeta criar poemas e o leitor recriá-los, e não o que diz este ou aquele poema. Pois bem, como o poetizar pode não ser um juízo sobre a nossa falta ou defeito original, se foi estabelecido justamente que a poesia é uma revelação da nossa condição fundamental? Essa condição é essencialmente defeituosa, pois consiste na contingência e na finitude. O mundo nos amedronta porque nos é apresentado como o estranho, o inóspito. A indiferença do mundo em relação a nós vem do fato de que não tem outro sentido em sua totalidade senão aquele que a nossa possibilidade de ser lhe dá. E essa possibilidade é a morte, pois, quando um homem entra na vida, é já velho o bastante para morrer. José Gauss. Desde o nascimento, nosso viver é um permanente estar no estranho e no inóspito, um radical mal-estar. Estamos mal porque nos projetamos no nada, no não ser.
A nossa falta ou dívida é original. Não decorre de um fato posterior ao nosso nascimento e constitui nossa maneira própria de ser. A falta é a nossa condição original, porque originalmente somos carência de ser. E aqui Heidegger parece coincidir com Otto. Não ser senão criaturas equivale a dizer que o nosso ser se reduz a um atual permanente poder não ser ou morrer. Certo. Assim se prescinde da noção de Deus e se deixa a falta sem referência e a dívida sem redenção. Mas se afirma que, desde o nascimento, estamos em dívida ou em falta. Dívida impagável, mancha indelével. Calderon e o budismo têm razão. O nosso maior delito é nascer, já que todo nascer contém em si o morrer. A análise de Heidegger, que nos havia servido para desvendar a função da interpretação religiosa, afinal de contas parece desmentir-nos. Se o poetizar realmente revela a condição original e permanente, afirma a falta. Não deixa de ser revelador que ao longo de Ser e Tempo, e mais claramente em outros trabalhos, especialmente em Que é Metafísica, o próprio Heidegger se esforce para mostrar que esse não ser, essa negatividade em que culmina o nosso ser, não constitui uma deficiência. O homem não é um ser incompleto ou alguém a quem falte algo, pois já foi visto que esse algo que poderia lhe faltar seria a morte. Pois bem, a morte não está fora do homem, não é um fator estranho que venha do exterior. Se considerarmos a morte como um fato que não faz parte de nós mesmos, a atitude estoica é a única possível. Enquanto estamos vivos, a morte não existe para nós. Assim que entra em nós, deixamos de existir. Por que temê-la então e fazer dela o centro do nosso pensar? Mas a morte é inseparável de nós. Não está fora. É nós. Viver é morrer. E exatamente porque a morte não é algo externo, está incluída na vida, de tal modo que todo viver é também morrer. Não é algo negativo. A morte não é uma falta na vida humana. Ao contrário, ela a completa. Viver é ir para frente, avançar em direção ao estranho, e este avançar é ir ao encontro de nós mesmos. Portanto, viver é encarar a morte. Nada mais afirmativo que esse encarar, esse contínuo sair de nós mesmos ao encontro do estranho. A morte é o vazio, o espaço aberto que permite o passo à frente. O viver consiste em ter sido lançados no morrer. Mas esse morrer só se cumpre no e pelo viver. Se o nascer implica morrer, o morrer também significa nascer. Se o nascer é banhado de negatividade, o morrer adquire uma tonalidade positiva, porque o nascer o determina. Dizem que estamos rodeados de morte. Não se pode dizer também que estamos rodeados de vida? Vida e morte, ser ou nada, não constituem substâncias ou coisas separadas. Negação e afirmação, falta e plenitude coexistem em nós. São nós. O ser implica o não ser e vice-versa. Isto é, sem dúvida, o que Heidegger quis dizer ao afirmar que o ser emerge ou surge da experiência do nada. De fato, quando o homem olha para si mesmo, percebe que está submerso numa totalidade de coisas e objetos sem significação. E ele mesmo se vê como um objeto a mais, todos caindo sobre si mesmos, todos à deriva.
A ausência de significação decorre do fato de que o homem, sendo quem dá sentido às coisas e ao mundo, de chofre percebe que não tem outro sentido senão morrer. A experiência da queda no caos é indizível. Não podemos dizer nada sobre nós, nada sobre o mundo, porque nada somos. Mas, se nomeamos o nada, como efetivamente fazemos, este se ilumina com a luz do ser. Pois, da mesma maneira, viver diante da morte é inseri-la na vida. Como o ser é a condição prévia do nada, como a morte nasce da vida, podemos nomeá-la e assim reintegrá-las. Podemos chegar ao nada pelo ser e ao ser pelo nada. Somos o fundamento de uma negatividade, mas também a transcendência dessa negatividade. O negativo e o positivo se entrecruzam e formam um único núcleo indissolúvel. A frase "porque somos possibilidade de ser, somos possibilidade de não ser" pode ser invertida sem perder sua verdade. A angústia não é a única via que nos leva ao encontro de nós mesmos. Baudelaire se referiu às revelações do tédio. O universo flui à deriva como um mar cinzento e sujo, enquanto a consciência encalhada reflete apenas a batida monótona da maré. Nada acontece, diz o entediado. E, de fato, só o nada brilha no mar morto da consciência. A solidão acompanhada, situação muito frequente no mundo contemporâneo, também pode ser propícia a esse tipo de revelação. A princípio, o homem se sente separado da multidão. Enquanto a vê gesticular e se precipitar em ações insensatas e maquinais, ele se refugia em sua consciência. Mas a consciência se abre e lhe mostra um abismo. Ele também se precipita. Ele também vai à deriva, rumo à morte. No entanto, em todos esses estados há uma espécie de maré rítmica. A revelação da insignificância que é o homem se transforma na revelação do seu ser. Morrer, viver. Vivendo morremos, morremos vivendo. A experiência amorosa nos dá de maneira fulgurante a possibilidade de entrever, ainda por um instante, a indissolúvel unidade dos contrários. Essa unidade é o ser. O próprio Heidegger observou que a alegria na presença do ser amado é uma das vias de acesso à revelação de nós mesmos. Ele nunca desenvolveu essa afirmação, mas é notável que o filósofo alemão confirme aquilo que todos sabemos com um saber obscuro e prévio. O amor, a alegria do amor, é uma revelação do ser. Como todo movimento do homem, o amor é um ir ao encontro. Na espera, todo o nosso ser se inclina para a frente. É um ansiar, um mover-se em direção a algo que ainda não está presente e é uma possibilidade que pode não se concretizar. A aparição da mulher. A espera nos deixa em suspensão, quer dizer, suspensos no ar, fora de nós. Um minuto antes estávamos instalados no nosso mundo e nos movíamos com tal naturalidade e facilidade entre as coisas e seres que não percebíamos sua distância. Agora, à medida que crescem a impaciência e o ansiar, a paisagem se afasta.
O muro e as coisas à nossa frente se retiram e se recolhem em si mesmos. O relógio anda mais devagar. Tudo começa a viver uma vida à parte, impenetrável. O mundo se torna alheio. Já estamos sozinhos. A própria espera se torna desespero, porque a esperança da presença se permutou em certeza de solidão. Não virá. Não haverá ninguém. Não há ninguém. Eu mesmo não sou ninguém. O nada se abre aos nossos pés. E nesse instante intervém o inesperado, o que não esperávamos mais. O gozo ante a irrupção da presença amada se expressa como uma suspensão de ânimo. Ficamos sem chão, ficamos sem palavras. A alegria nos corta a respiração. Tudo se imobiliza no meio do salto, no vazio. O mundo impenetrável, ininteligível e inominável, caindo pesadamente sobre si mesmo, de repente se levanta, sobe, voa ao encontro da presença. Está imantado por uns olhos, suspenso por um misterioso equilíbrio. Tudo havia perdido sentido e já estávamos à beira do precipício da existência bruta. Agora, tudo se ilumina e ganha significação. A presença resgata o ser, ou melhor, arranca-o do caos em que estava afundando, recria-o. Nasce o ser do nada. Mas basta você não me olhar para que tudo desabe outra vez e eu mesmo afunde no caos. Tensão, andar sobre o abismo, andar no fio da navalha. Você está aqui, à minha frente, chave do mundo, chave de mim mesmo, chave do ser. Como uma água profunda brotando, como o mar cobrindo a praia, as presenças voltam à superfície. Tudo se pode ver, tocar, apalpar. Ser e aparência são a mesma coisa. Nada é escondido. Tudo está presente, radiante, pleno de si mesmo. Maré do ser, elevado pela onda de ser, eu me aproximo. Toco em seus peitos, roço a sua pele, mergulho nos seus olhos. O mundo desaparece. Não existe nada, nem ninguém. As coisas e seus nomes, e seus números, e seus signos caem aos nossos pés. Já estamos nos de palavras. Esquecemos os nossos nomes e nossos pronomes se confundem e se enlaçam. Eu é tu, tu é eu. Subimos,
disparados para cima. Caímos, agarrados a nós mesmos, enquanto os nomes e as formas fluem e se perdem. Rio abaixo, rio acima, o seu rosto foge. A presença perde o pé, inundada em si mesma. Perde o corpo. O ser se precipita no nada. O ser é o nada. O nada é o ser. Abro os olhos. Um corpo alheio. O ser voltou a ocultar-se e as aparências me rodeiam. Nesse instante pode surgir a pergunta, o sadismo, a tortura de saber o que há atrás dessa presença irremediavelmente alheia. Essa pergunta encerra todo o desespero amoroso. Porque atrás dessa presença não há nada. E ao mesmo tempo, do nada dessa presença, se ergue o ser. O amor desemboca na morte. Mas dessa morte saímos ao nascer. É um morrer e um nascer. Diz Antônio Machado, a mulher é o anverso do ser. Pura presença, nela o ser aflora e se faz presente, e nela se afunda e se oculta. Assim, o amor é uma revelação simultânea do ser e do nada. Não é uma revelação passiva, algo que se faz ou se desfaz diante dos nossos olhos, como uma representação teatral, mas algo de que participamos, algo que fazemos a nós mesmos. O amor é criação do ser. Esse ser é o nosso. Nós mesmos nos aniquilamos ao criar-nos e nos criamos ao aniquilar-nos. Em nossa atitude diante do mundo natural, tem uma dialética análoga. Diante do mar ou de uma montanha, perdido entre as árvores de um bosque ou na entrada de um vale que se estende aos nossos pés, nossa primeira sensação é a de estranheza ou separação. Nós nos sentimos diversos. O mundo natural se apresenta como algo alheio, possuidor de uma existência própria. Esse distanciamento se transforma logo em hostilidade. Cada galho da árvore fala uma linguagem que não entendemos. Em cada matagal, 2 olhos nos espiam. Criaturas desconhecidas nos ameaçam ou escarnecem de nós. Também pode ocorrer o contrário. A natureza se recolhe em si mesma e o mar se enrola e desenrola à nossa frente, com indiferença. As rochas se tornam ainda mais compactas e impenetráveis. O deserto, mais vazio e insondável. Não somos nada diante de tanta existência fechada em si mesma. E desse sentir-nos nada, passamos, se a contemplação se prolonga e o pânico não nos embarga, ao estado oposto. O ritmo do mar se adapta ao compasso do nosso sangue. O silêncio das pedras é o nosso próprio silêncio. Andar nas areias é caminhar pela extensão da nossa consciência ilimitada como elas. Os sons do bosque nos aludem. Todos nós fazemos parte de tudo.
O ser emerge do nada, o mesmo ritmo nos move, o mesmo silêncio nos rodeia. Até os objetos se animam e, como diz com beleza o poeta japonês Buzon, diante dos crisântemos brancos, as tesouras vacilam um instante. Esse instante revela a unidade do ser. Tudo está quieto e tudo em movimento. A morte não é algo à parte, é, de maneira indizível, a vida. A revelação do nosso nada nos leva à criação do ser. Arremessado no nada, o homem se cria diante dele. A experiência poética é uma revelação da nossa condição original. E essa revelação sempre desemboca numa criação, a de nós mesmos. A revelação não descobre algo externo, que estava ali, alheio. O ato de descobrir implica a criação do que vai ser descoberto, o nosso próprio ser. E nesse sentido pode-se dizer, sem temor de cair em contradição, que o poeta cria o ser. Porque o ser não é algo dado, no qual se apoia o nosso existir, mas algo que se faz. O ser não pode se apoiar em nada, porque o nada é o seu fundamento. Então, não há outro recurso senão captar a si mesmo, criar-se a cada instante. O nosso ser só consiste em uma possibilidade de ser. Só resta ao ser o ser-se. Sua falta original, ser fundamento de uma negatividade, o obriga a criar sua abundância ou plenitude. O homem é carência de ser, mas também conquista do ser. O homem é impelido a nomear e criar o ser. Esta é a sua condição, poder ser. E nisso consiste o poder da sua condição. Em suma, nossa condição original não é só carência, nem tampouco abundância, mas possibilidade. A liberdade do homem se funda e consiste em ser só possibilidade. Realizar essa possibilidade é ser, criar a si mesmo. O poeta revela o homem criando. Entre nascer e morrer há o nosso existir. Em seu transcurso vislumbramos que a nossa condição original, se é desamparo e abandono, é também a possibilidade de uma conquista, a do nosso próprio ser. Todos os homens, graças ao nosso nascimento, podemos chegar a essa visão e transcender assim a nossa condição. Porque a nossa condição exige ser transcendida e só vivemos nos transcendendo. O ato poético mostra que ser mortais é apenas uma das faces da nossa condição. A outra é ser vivos. O nascer contém o morrer. Mas o nascer deixa de ser sinônimo de carência e condenação quando deixamos de ver a morte e a vida como opostos. Esse é o sentido último de todo poetizar. Entre nascer e morrer, a poesia nos abre uma possibilidade, que não é a vida eterna das religiões, nem a morte eterna das filosofias, mas um viver que implica e contém o morrer, um ser isto, que é também
ser aquilo. A antinomia poética, a imagem, não encobre a nossa condição. Descobre-a e nos convida a realizá-la plenamente. A possibilidade de ser é dada a todos os homens. A criação poética é uma das formas dessa possibilidade. A poesia afirma que a vida humana não se reduz ao preparar-se para morrer de Montaigne, nem o homem se reduz ao ser para a morte da análise existencial. A existência humana encerra uma possibilidade de transcender a nossa condição. Vida e morte. Reconciliação dos opostos. Nietzsche dizia que os gregos inventaram a tragédia por um excesso de saúde. De fato, só um povo que vive a vida em total exaltação pode ser trágico, porque viver plenamente quer dizer viver também a morte. Aquele estado de que fala Breton, no qual vida e morte, real e imaginário, passado e futuro, o comunicável e o incomunicável, o alto e o baixo, cessam de ser percebidos como contraditórios, não se chama vida eterna, nem está fora do tempo. É tempo e está aqui. É o homem impelido a ser todos os opostos que o constituem. E pode chegar a sê-los todos, porque o nascer já os leva em si, já os é. Ao ser ele mesmo, é outro. Outros. Manifestá-los, realizá-los, constitui a tarefa do homem e do poeta. A poesia não nos dá a vida eterna, mas nos permite vislumbrar aquilo que Nietzsche chamou de a vivacidade incomparável da vida. A experiência poética é um abrir as fontes do ser, um instante e jamais, um instante e para sempre. Instante no qual somos o que fomos e o que seremos. Nascer e morrer. Um instante. Nesse instante, somos vida e morte. Isto é aquilo. A palavra poética e a religiosa se confundem ao longo da história. Mas a revelação religiosa não constitui, pelo menos na medida em que é palavra, o ato original, mas sua interpretação. Em contrapartida, a poesia é revelação da nossa condição e, por isso mesmo, criação do homem pela imagem. A revelação é criação. A linguagem poética revela a condição paradoxal do homem, sua outridade, e assim o faz realizar o que é. Não são as sagradas escrituras das religiões que fundam o homem, pois elas se apoiam na palavra poética. O ato mediante o qual o homem se funda e se revela é a poesia. Em suma, a experiência religiosa e a experiência poética têm uma origem comum. Suas expressões históricas, poemas, mitos, orações, exorcismos, hinos, representações teatrais, rituais, etc., são às vezes indistinguíveis. As duas, enfim, são experiências da nossa outridade constitutiva. Mas a religião interpreta, canaliza
e sistematiza a inspiração dentro de uma teologia, enquanto as igrejas confiscam seus produtos. A poesia nos abre a possibilidade de ser que decorre de todo nascer. Recria o homem e o faz assumir sua verdadeira condição, que não é a alternativa vida ou morte, mas uma totalidade, vida e morte, num único instante de incandescência.